do Senhor Jesus. Juízes capítulo 5, versículo 7 foi o que me passaram. Baixa só um pouquinho, meu amor, por favor. Eu tenho uma amiga minha que disse que eu sou uma pregador com autismo, que eu não consigo pregar com barulho. Ela disse assim, nossa, em Portugal eu descobri um monte de pregador com autismo. O que é isso? Gente que não consegue pregar com barulho. Aleluia. Pode se assentar? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com Deus pelo tudo aquilo que Ele é na minha vida, tudo aquilo que Ele tem feito. A missionária Rita, ela contou um segredo aqui, e eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso. Deus colocou um cajado na minha mão, pastor. Meu Deus. Gente, meu marido é português, não serve a Deus. Deus não colocou no coração do homem para a gente estar fazendo culto lá em casa. Nesse negócio de fazer um culto lá em casa, eles vão jogar tudo fora da garagem, vão montar aqui um templo. Em concordância com o meu pastor presidente, pastor Raimundo, a igreja provavelmente 90% conhece toda. Congrego ali há 12 anos com ele. E aí eu falei, Jesus, então tá bom, fazer o quê, né? Eu não quero, mas Deus enfia a goela dentro da gente que não tem nem como falar não. Como é que vai falar não para um português? E eu falei, Jesus, então tá bom. E a estratégia que Deus me deu, só que assim, isso foi o que Deus fez. Porque já tinha 14 anos que eu estava orando, Jesus, me usa para ganhar esses portugueses para o teu reino, me usa para ganhar esse povo, esses meus vizinhos. Tem 14 anos que eu oro pelos meus vizinhos, 14 anos. E o propósito daquele ministério é gente que chega do Brasil e está desigrejado, que é perigoso demais se desviar. Pessoas que não estão servindo a Jesus e nação portuguesa. Crente lá, na Boa Vista, que é pertinho de onde eu moro, que é a nossa outra congregação, a mais próxima. Os crentes, quando vão me visitar, não, filho, eu vou com você, vamos ali na Boa Vista. Aqui é os não convertidos, é quem não serve a Deus. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a nação portuguesa, eles não são brasileiros, nunca vai ser. Nunca vai ser. Português é certinho com o horário, certo. É 10 horas que acaba, é 10 horas que acaba. Não é 9h30, é 10 horas. Não é 10h30, é 10 horas. Barulho para eles, eu já falo mesmo. Eu moro aqui 22 anos, eu acho que eu já sou mais um português do que brasileira. Porque eu também já tenho uns probleminha aí. Apesar que eu sou do manto, né? Mas mesmo assim, tem dia que o Espírito fala, não, hoje não é mar não, hoje é riozinho. Hoje é para ter calmaria. Então, o Senhor Jesus, Ele me deu essa graça. Deve ter uns 3 meses já. Já tem muito tempo que eu guardo segredo. E os meus vizinhos já estão indo. Graças a Deus. Está sendo só nas sexta-feira, porque eu sou itinerante, né? Eu não tenho como fazer compromisso local, porque eu sei o que é o meu chamado. Antes disso tudo começar, Deus já tinha falado comigo, Deus já tinha falado com o meu pastor, Ele já tinha dado uma direção, olha, vai haver uma congregação, você vai estar na frente dessa congregação. Não vai ser a pessoa responsável, mas vai ser a responsável por levar essas pessoas lá na frente. Então eu sei que o momento agora não é itinerante, o momento agora é cavar poço. Uma coisa, pastor, que eu descobri que eu não sabia disso. Assim que começou, eu falei com os pastores, que eu tenho muitos pastores, amigos, pastores, mulheres pastores, e eu falei ali pela minha redondeza, eu fui pessoalmente falar com eles. Por quê? Para não ser aquela afronta, tá disputando. Eu falei, não é disputa, filho, não preciso disso. E um pastor me falou uma coisa que me chamou a atenção, só um me chamou a atenção. E ele disse assim, Maria, agora você vai ver na carne o peso que é a obra. E eu não entendi. Gente, vocês acreditam que é automático? A carne fica tão cansada, que eu já nem visito mais as congregações como visitava antes. E é só sexta-feira. O povo lá não me dá trabalho, porque novo convertido não dá trabalho. Quem dá trabalho é crente velho, brunento.
Novo convertido não dá trabalho, não dá, é uma bênção, é maravilhoso de mexer. Novo convertido, você fala, lê esse capítulo, ele lê, ouve essa mensagem, ele ouve, ora tal hora, ele ora. O novo convertido, o que você entregar para ele, ele come com muita satisfação. Então eu não tenho esse problema de casamento, essas coisas assim, não tenho lá para resolver. Mas o peso na carne, a responsabilidade, rapaz, imagina os pastores presidentes, né? Deus é mais e me guarda a minha vida. Está repreendido. Ore por mim, igreja, pelo amor de Deus. Vamos pregar? Eu pedi para Jesus pregar hoje no meu lugar. Pedindo mesmo. Eu falei, Senhor, vamos combinar um negócio? Eu aqui conheço o pessoal todo, mas eu não conheço a história. Eu não conheço os problemas. Eu não conheço as virtudes. Eu só conheço de vir cultuar. E isso é lindo. Aqui todo mundo é crente. Então vamos fazer o seguinte, o senhor prega no meu lugar. Ainda bem que eu vou estar de pé para digerir direitinho, que até eu vou precisar. E como? Vou precisar mais que vocês. E aí assim, para começar assim de cara, a mensagem Deus me deu aqui. A mensagem não, o título da mensagem Deus me deu aqui. Assim, para começar de cara, assim foi. Sou eu uma mãe responsável? Ou uma mãe que é a vergonha de casa? E os homens não precisam ficar fora não, tá? Vai encaixar certinho a luva em vocês também. Porque estou usando como mãe, porque o título, o tema que me passou está falando de mãe. Mas a mãe aqui é o servo. A mãe aqui é a serva. A mãe aqui é aquele que se disponibilizou para levar a palavra, para viver o evangelho. Amém? Então, Juízes 5, 7. Cessaram-se aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei em mãe, em Israel me levantei. Somente até aqui, foi o tema que me passou. Débora, ela era uma juíza em tempo, lá em Israel, em tempo dos juízes. Ela era uma juíza. E ela, a Bíblia diz que ela vivia debaixo de uma palmeira. Lá no versículo 1 está lá escrito. No 1 de 4, acho eu. Aleluia. Tá, eu li isso aqui agora. Não, é 4:4. Julgava naquele tempo e havia debaixo das palmeiras de Débora. 4:5. Débora, ela tinha uma palmeira para julgar. E isso é muito sério. Eu tenho que ter alguma coisa. Eu não posso oferecer aquilo que eu não posso dar. Eu tenho que parar. Eu tenho que adquirir. Eu estou falando de unção. Eu estou falando de autoridade. Eu estou falando de poder. Eu estou falando de tomar posse daquilo que é meu. Sabe o que o povo de Deus ele está fingindo que não tem? Ele finge que não tem. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Há uns 2 ou 3 anos atrás eu estava no Algarve. E eu fui quando eu estava de férias, só que lá de férias eu também cultuo. E eu fui num culto de oração. Estou eu sentada e ouvindo um obreiro orar lá na frente. E o obreiro dizia assim, Senhor, eu tomo posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E eu falei, rapaz, eu nunca orei desse jeito. E o Espírito Santo falou, pois é, vocês não sabem o que Jesus conquistou. Por isso que a vida vive do jeito que vive. Por isso que a saúde vive do jeito que vive. Por isso que as pelejas é do jeito que é. Por quê? Porque a gente não entende. Eu estava falando ontem, falei hoje também a mesma coisa para a mesma pessoa. Satanás, ele tem tudo aquilo que eu entrego para ele. Gente, se eu entregar um fio de cabelo para Satanás, um fio, pastor, ele garra. Ele segura. Se eu der só um fio, tenho muitos, mas se eu der só um, e alguém fala assim, mas solta isso, é muito pouco. Não, é pouco, mas é meu. Ele não desfaz, não. Ele não desfaz. Não, isso é pouco, mas é meu. Vai inflamar, vai dar febre, eu vou colocar um caroço do lado, vai doer só esse fio, porque esse fio é meu, ninguém toca.
Então Satanás, ele vai ter poder e autoridade, tudo aquilo que eu entregar para ele. Se eu entregar minhas finanças, ele vai fazer um arraial. Se eu entregar minha casa, meus filhos, o leito da minha casa, tudo aquilo que eu entregar, ele vai tomar posse. Mas tudo aquilo que eu olhar e falar, Satanás, eu sei que me chamou. Você pode ter sido andado até agora. Até agora. Passou uma experiência agora esses dias na minha casa. Há uns 3 ou 4 meses atrás nós começamos, quando eu estou falando nós, é meu marido. Começamos, mas é uma só carne, né? Aí ele trabalha e eu falo do cansaço. O meu marido começou uma obra na minha casa, a ideia veio de mim. Isso é sempre ideia de mulher. A ideia veio de mim. Eu orei, Deus bradou lá e ele se convenceu de trocar o chão da parede, pintar a parede. Rapaz, o negócio foi bonito lá em casa. Só que, entretanto, ele trabalha também nas obras. E além dele trabalhar, pior do que trabalhar, ele é patrão. Então ele tem a carga muito maior. E aí o que acontecia? Tem dia que chegava cansado, não fazia nada durante a semana toda, e a casa daquele jeito, né? Gente, homem, eles não ligam para poeira. Não liga. Homens não ligam para bagunça. Se tiver uma coisa no meio do caminho, ele desvia. Mulher? Mulher surta, pira, chuta cachorro, briga com o menino, coloca o marido de castigo. A mulher que enlouquece. Então eu tive de aprender a digerir isso. E aí desmontou as camas, desmontou aquilo tudo, igual um ninho de rato, colchão no chão, e nós dormindo, todo mundo ali naqueles colchão ali, tudo num cômodo só, aquele bagunção. Por quê? Porque eu descobri que se montar os móveis vai ficar do jeito que tá, então vai ficar bagunçado. Por quê? Pode não incomodar ele, mas deitar e levantar no chão custa, ainda mais depois dos 40. E lá a gente pode montar a cama, não pode não. O tempo que você vai perder montando os móveis, você pinta a parede. Meu marido, ele trabalha também prestando trabalho para um clube de futebol. E esse clube de futebol, todos eles, acredito, eles só tem 30 dias na altura das férias dos jogadores para fazer aquelas obras muito grandes. E meu marido, como ele trabalha muitos anos nisso, teve um mês trabalhando praticamente dia e noite a empresa dele. E aí, um mês, eu sem manifestar. Um mês sem falar nada, porque eu compreendia. Quando chegou, no final de um mês, 7 dias depois, eu ia de férias. Eu falei, Jesus, eu vou de férias. Com casa ou sem casa, com obra ou sem obra, com poeira ou sem poeira. 15 dias meu, ninguém vai tocar. Fui de férias. Eu voltei de férias. Para aquela muvuca. Gente, você não tem noção. Aí eu voltei na sexta-feira, supostamente, para ele retomar as obras no sábado de manhã. Quando chegou no sábado de manhã, o homem vai para o sofá. Gente, quase houve funeral lá em casa, ou eu ou ele. Quase. Eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei irada. E quando eu fico irada, eu escuto muita pregação da Joyce Maia, porque é a única que tem o poder para me acalmar, ela, pastor Cláudio Duarte, ou o livro de Provérbios. Eu nem leio, eu coloco para Cid Moreira, e aquilo, o espírito imundo vai saindo de mim, porque a vontade dele é de fazer ninho, jaz eu dominá-lo ou não. E eu coloco, Cid Moreira, fala, Cid Moreira, fala, antes que eu pegue a faca, antes que sai sangue, fala antes que eu dou um infarto. E o meu marido lá, sentado, tava nem aí, vendo telemóvel e televisão ligada. Quando sentava era para comer amendoim. Eita Jesus! Ele já aprendeu a não deixar sujeira de amendoim, glória a Deus. Já é bom, já é um caminho bem andado. Eu posso pregar à vontade que eu tenho 1 hora? Aí, mas isso é muito importante, essa mensagem. Aí, quando é no domingo, eu ainda estava curtida aquele ódio, porque não houve provérbios que saísse aquele veneno. Quando é 7 horas da noite, não, 8 horas da noite, eu estou no quarto, sentada no colchão no chão, escorada nas minhas costas,
fazendo não sei o quê, a Joyce Maia pregando. Uma hora ela falou assim, até quando a tua casa vai ficar desse jeito? Eu, oxê, isso daqui? Eu falo com a televisão, eu falo com o telefone. Poxa, você está aqui? Quando é que você vai se posicionar e colocar esse espírito para correr? Eu falei, mas dá para fazer isso? Ela, se levante, se posicione. Menino, eu levantei com a roupa do corpo. Levantei com a roupa do corpo. E eu fui para o monte. Orar. E lá eu orei a Deus e eu falei, Senhor, eu começo hoje um propósito aqui nesse monte. Se ninguém vir, eu vou vir sozinha. 7 dias de oração. Mas essas obras vão andar. O Senhor vai libertar aquele homem daquele sofá, daquele telefone, daquela televisão, dos amendoins. Falei. Olha, vocês não pedem para a mulher de vocês orar para vocês quando ela estiver nervosa, não. Porque o pau pega, viu? Gente, aí eu orei para aquele amendoim. Eu fiz aquela oração mesmo. De uma igreja aí que eles oram aí, bate o pé. Eu fiz essa. Orei. 1 hora, quando começou a escurecer, eu fui embora, que me deu medo. Ainda estava nervosa. Eu falei, Jesus, como é que eu vou chegar em casa nervosa? Eu sei que para mim ter vitória eu tenho que calar a boca. Gente, Deus é tão bom, que na esquina eu encontrei um casal de vizinho meu. Nós ficamos conversando na rua 40 minutos. Enquanto eu conversava, brincava, ria com eles, aquele veneno saía. Cheguei em casa e eu só falava assim, não volte veneno, não volte. Passava pelo meio da casa, aquela bagunção, aquela muvuca. Não volte veneno, em nome de Jesus eu te repreendo. Subi pro quarto. E eu subi pro quarto para ir dormir. Glorificando a Deus, parecia um drogado que estava sendo liberto. Jesus, eu consegui entrar sem brigar. Jesus, eu consegui, obrigado. Vem a segunda-feira, o homem sai para trabalhar e não me vê, né? E quem fica em casa com aquela bagunça, com o menino gritando, é eu, cachorro latindo lá fora. Vocês pensam que não, mas tudo irrita um ser humano que já está nervoso. Até uma mosca quando entrar, o que essa mosca está fazendo aqui? E ela olha e fala, eu só entrei com a porta aberta, miserável. Sobra até pra ela. Vocês mosquitos! Deus está revelando. Falei que Deus ia pregar, que ele conhecia o povo. E aí, igreja? Chegava segunda-feira, morto de cansado, óbvio. A pessoa acabou de chegar de férias, trabalhar segunda-feira nas obras, dá o surto que der. Ele prefere um divórcio do que fazer as obras, óbvio. E eu não brigava, e eu comemorava, eu glorificava a Deus, eu exaltava o nome do Senhor, porque eu sabia que eu tinha passado mais um dia conseguido. Gente, eu fiz esse percurso calada até domingo. Quando chegou no domingo eu entreguei, falei, Jesus, eu preciso saber do Senhor se o Senhor recebeu. Eu preciso saber do Senhor se o Senhor recebeu, em nome de Jesus, o Senhor precisa falar comigo hoje. Gente, eu fui na minha igreja de manhã cedo, Deus não usou ninguém. Eu fui para uma igreja à tarde, Deus não usou ninguém. Eu fui para a terceira igreja, saí de um canto e fui para o outro. Cheguei lá e estava um pastor amigo meu, conheço o caráter dele. E falei, vim aqui para você orar por mim. Já estava no finalzinho do culto. Aí ele falou, Maria, mas eu preciso orar para você. Não, eu sinto Deus na tua vida. A gente olha para você e vê que Deus está saindo. Eu sei da minha intimidade com Deus. Eu sei que o Deus está agindo na minha vida. Eu sei, mas é outra coisa. Aí ele, Maria, mas Deus é presente na sua vida, é visível, é notório. Falei, eu sei, mas você vai orar. E ora agora para a prova ser menor, porque hoje tu não sai daqui, querido, sem orar por mim. Eu determinei hoje que hoje eu vou ouvir que Deus vai falar comigo. E ele não sabia de nada. Quando ele orou por mim, aí Deus sempre fala aquilo que a gente não quer ouvir. Aqui sou eu. Pegou assim no meu ombro. Cala a tua boca, que as obras na tua casa acontecem. Eu não queria ouvir isso não, né? Queria que ele ouvisse falar assim, pode quebrar o pau que vai acontecer. Mas eu tinha a minha certeza. Aí eu tinha uma palavra agora. Recebi o teu propósito. Cala a tua boca e o milagre acontece. Aí chega segunda-feira da outra semana. Cala a tua boca, o milagre acontece. E o homem no sofá. Levantava do sofá e ia comer amendoim. Comer amendoim podia, pintar não. Comer amendoim podia, mas colocar o aplicador da luz.
que já está pintado, que já acabou. Não, isso não, dá febre. Para comer amendoim pode. E eu ficava, cala tua boca que o milagre é seu. Cala tua boca que o milagre é seu. Aí terça-feira, cala tua boca que o milagre é seu. A casa vai ficar pintada. Quarta-feira. Aí eu comecei a estranhar que ele ia dormir mais cedo. Esse homem não está mexendo no telefone, não está vendo televisão. Já está aí mexendo nas estruturas. Ele não fazia obra, mas também não ficava lá, comendo amendoim. Quinta-feira. Aí, eu acho que eu comentei aqui que eu durmo agora com a máquina do oxigênio, né? Por causa da apneia do sono. Não comentei aqui da outra vez que eu vim aqui? Não, então eu só vou resumir. Eu tenho que dormir, eu não vou pregar isso não, depois eu volto para pregar isso. O testemunho. Eu fui diagnosticada com a apneia do sono. O que é a apneia do sono? A bonita aqui para de respirar quando dorme. Simples assim. Pastora Rita, a missionária Rita falou que ela é um milagre. Eu falei, imagina eu que os médicos não sabem nem quantos anos que eu fiquei sem respirar e acordava. Aí por causa desse problema eu tenho que dormir com a máquina de oxigênio. Eu não posso tirar um cochilo de 1 minuto no sofá sentada, porque eu posso morrer a qualquer momento, que a medicina não sabe nem como eu não morri, nunca infartei e nunca dei um AVC. E essa máscara é horrível dormir com ela. Eu acho que não precisava nem ir preso o povo. É só usar aquela máscara já estava bom, já era castigo. E aí, na quinta-feira, eu vou colocar aquela máscara. Eu falei, João, ore por mim, pelo amor de Deus, João. Eu preciso ficar curada para ficar livre dessa máquina. Isso é ruim demais. Aí ele falou assim, pois é, né? Se você orasse a Deus para você ficar curada, em vez dele estar falando para mim parar de comer amendoim, Jesus está aí! Jesus está bradando! Ai, eu não quero. Como é que foi que ele falou? Conta! Chega sábado, o homem começa a pintar. Chega feriado, o homem começa a pintar. Vem o Papa. Vem o Papa e o homem fica em casa fazendo as obras. Oh, gente, eu nunca gostei tanto do Papa como naquela semana. Os homens da obra odiando que o Papa estava aí, eles não podiam trabalhar. E as mulheres, olha, Deus, a parede vai ser pintada, o quarto vai ser montado. Gente, as coisas foram andando. Toda vez que a ira vem, eu cala tua boca que a vitória vem. Cala tua boca que a vitória vem. Cala tua boca que a vitória vem. Faltava só a cozinha. E o homem não pintava a cozinha. Ontem, quem é que estava no sofá ontem? Ele. Pastor, eu cheguei perto dele, bem serinha. Falei para ele assim, você sabe quanto é que está o preço do combustível? Aí ele falou assim, sei que está caro, está muito caro. Pois é, eu não estou indo no monte por causa do preço do combustível. Mas eu já vi que eu descer o monte, tu para as obras. Então eu vou subir um monte com combustível caro ou barato, essas obras vão acabar. Aí ele começou a querer brigar, falei, shh, Deus não mandou brigar não, Deus mandou subir o monte. Tu vai pro monte, falei, vou agora. Não fui não, mas ele também não sabe que eu não fui. Eu só sei que quando eu cheguei em casa a cozinha estava pintada. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir Jesus. Eu sei que está longe da minha prova acabar, porque ainda falta carro de banho. Carro de banho é muito grande, assim, falta colocar os apliques de ligar a luz, apagar a luz. Eu sei que está longe, mas as coisas estão acontecendo. Resumindo, é com barraco, é quebrando o pau. Era bom que fosse. Mas não é assim que tem vitória. A vitória só vem com boca fechada, tanto um como o outro. As mulheres, os homens, eles acham que é afrontando, que é brigando, que é xingando. Gente, não adianta. Não adianta. A maior coisa que eu escuto, o que eu mais escuto de novo convertido é: Deus não fala comigo. Eu falo assim. Fala assim, mas tu não quer ouvir. Você faz finge que não está ouvindo. Mas como é que você sabe? Porque geralmente, 99% das vezes, ele começa assim: cala tua boca. Ah, eu não vou calar não. Pois é. Mas é isso que ele fala: cala tua boca. Fique quieto.
não retrocede, não fala nada. E a pessoa quer afrontar, quer resolver. Sabe quando é que eu tive paz? Eu tive paz o dia que eu entendi que quem liberta, quem transforma é o Espírito Santo. Porque enquanto eu quis transformar com a força do meu braço, só havia contenda, só havia confusão, só havia discórdia, só havia briga. O dia que eu falei, Jesus, eu entrego nas tuas mãos, deixa isso para lá. Aí eu comecei a ter paz. Teve uma certa situação que eu já não me lembro qual que era o começo, mas eu sei que eu ia meu filho ia ministrar. Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho 3, mas 2 é pequeno. É verdade, hoje deixa eu ver cada avó. Aí o de 12 anos foi ministrar, bem no dia que ele foi jogar futebol. O Jeová pegou ele lá no futebol, machucou o pé, o tornozelo, que ele falou que ia tratar com ele. É o tal do negócio, né? Deus já estava de olho na obra lá em casa. Aí Deus já começou a puxar o maçanete. Por isso que já entrou no coração a obra. Ele viu que o caminho era esse, não tem por onde escapar da mão de Jesus. E aí o de 12 anos ia ministrar e ele não foi, porque foi justamente no dia que ele machucou. Aí o de 7 anos ia ministrar tempos depois e ele não foi porque sim, por causa do amendoim. Eu olho pela alma de todo mundo, mas amendoim não quer que seja salvo, não. Aí ele não foi. Gente, aquilo eu fiquei tão irada, decepcionada e chateada. E eu me levantei e eu falei com ele assim, ele estava deitado na cama e eu falei assim, olha, até o dia de hoje, tem 12 anos que eu sirvo a Deus. Tem 12 anos que eu estou esperando tu se levantar. Deus tem projeto para me levar para as nações. Deus tem projeto para me levar para fora. Deus tem projeto para me colocar em muitos altares, em muitos lugares. E eu não tenho ido porque eu estou esperando você. Mas a partir de agora eu vou me levantar. Falei desse jeito com ele no quarto. Eu vou me levantar e eu vou falar para Deus resolver esse negócio, viu? E pode tomar, presta atenção. Se Deus quiser te recolher, vai usar a tua roupa, vai dormir no teu colchão, porque eu não vou trocar de roupa de colchão não, tá? Você que sabe para onde você quer da sua vida. Mas eu não vou perder aquilo que Deus tem para mim por causa de você não, porque você está sendo casa rebelde. E eu me levantei e eu fui para o monte. Com raiva de novo. E eu falei para ele assim, eu vou orar a Deus e vou fazer o passaporte. E eu vou fazer meu visto dos Estados Unidos. Se ele quiser me levar, eu já estou. Vai, Jesus, pode ir que eu estou pronta. Eu fui. E ele regala a boteca de desse tamanho. E ele é sábio, ele não fala nada não. Ele não peca no falar não. Fui para o monte. Aí mulher nervosa no monte. Ei, Jesus, não sei nem se ele recebe, mas pronto, ele anota. Tudo é anotado, né, pro dia do juízo. Pode não receber, mas ele anota. Jesus, o senhor viu como é que está a minha vida? Senhor, tem 12 anos que eu estou te servindo com fidelidade. Senhor, eu sei das tuas promessas. Eu sei, meu Pai, que o Senhor quer transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor quer me levar para longe. Eu sei, meu Pai, que eu estou esperando um posicionamento desse homem. Senhor, eu sei que o Senhor não vai me levantar, porque isso é a nossa cabeça. O Senhor não vai me levantar com as suas promessas, porque falta Ele, que é o homem da casa. E eu comecei a orar e eu falei, Jesus, mas chega. Eu não quero mais essa vida para mim, não. Peguei a minha agenda. Peguei a minha Bíblia. E fiz uma campanha no monte. Falei, Senhor, olha, eu te apresento a minha agenda. Eu te apresento a minha vida. Eu te apresento tudo aquilo que é meu, mas eu não quero viver mais desse jeito, não. Eu não vou viver um casamento mais desse jeito, não. Eu quero o meu marido. Gente, vocês não sabem o que é sair debaixo de tempestade. Eu moro na Praia Azul, que daqui lá são 70 quilômetros. Daqui, depois da ponte, já é longe. Imagina de onde eu moro. Sair debaixo de tempestade com 2 crianças para ir pregar a palavra. E eu falar, João, se acontecer alguma coisa na estrada, Deus vai cobrar de você, porque você que é homem. Você que sabe conduzir debaixo de tempestade, debaixo de chuva. Não vai. Eu não vou deixar de ir. Porque você não quer um posicionamento. Porque se Jesus me recolher, eu estou pronta. Mas você vai ficar com a amargura de ver tua mulher e teus filhos enterrados numa cadeira de roda. Eu não vou negligenciar a minha chamada porque você não tem compromisso. E eu não negligencio aquilo que Deus colocou na minha vida, porque é aquele que não quer. Meu carro tem 7 lugares, vim com o carro cheio, mas a vaga dele estava lá. Não veio porque não quis.
Não veio porque não quis. Acordei hoje com tanta dor no estômago, que eu não conseguia pisar no chão. Não conseguia pisar no chão de dor no estômago. E eu cheguei assim na sala. Fui comer um iogurte para tomar um comprimido. Pedi para ele apertar a sandália. E o meu semblante dizia tudo. E ele, o que você tem? Eu falei, eu não consigo pisar no chão por causa do estômago. Parece que eu engoli um bolo de agulha. E eu vou conduzir 1 hora. E só eu que tenho no carro que tem a carta de condução. A obrigação dele era de ter falado, espera um pouquinho que eu só vou trocar de roupa e te levo. Eu vou com você. Mas ele não fez isso. Mas o que Deus está vendo não é que ele não veio, Deus está vendo é que eu vim e agora eu estou sem dor nenhuma, porque a mão do Senhor teve sobre a minha vida. É aquilo que eu falei, eu não posso entregar um fio de cabelo sequer para Satanás, porque se eu entregasse essa ministração de hoje na mão dele, ele tomava posse da minha agenda. Mas a partir do momento que Deus olha para mim e fala, ela vai, de um jeito ou de outro, ela vai, então eu vou ser na vida dela. Não temos que negligenciar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos por causa de gente irresponsável. Eu vou responder por mim no dia do juízo final. E a partir do dia que eu falei isso com meu marido, a partir dessa campanha, Deus começou a mover por dentro. E ele começou a se alinhar. Eu acho que ele viu que ele ia ser recolhido mesmo na terra. Que ele falou, essa mulher nunca falou desse jeito, isso tá é doido. E vai que ela tem crédito lá e eu sou levado mesmo. E Deus começou a mover. Deus começou a movimentar. A raiva passou. E aí a gente escuta aquela vozinha lá no fundo. Faz seu passaporte. Vixe, a raiva agora passou. Falei, João Paulo, aquele dia que eu falei para você do passaporte, sim, eu orei. Orei lá no monte. E eu não fiz o passaporte não, porque a raiva passou, né? Mas agora Deus está mandando eu fazer o passaporte. Aí eu falei, vou ter que fazer. Aí eu falei assim, não, mas eu vou pedir confirmação. Aí passou dias, ou naqueles dias mesmo. Deus levanta uma pessoa e fala, faz seu passaporte. Faz seu passaporte português, tu vai precisar dele. Eu falei, ih, João, lascou, Deus mandou fazer mesmo. Fui lá, fiz. 2 dias depois de fazer, Deus instituiu todo o dinheiro do passaporte. Eu, como um ato profético, falei, Senhor, o Senhor mandou fazer o passaporte, mas eu vou fazer a minha mala. Já está lá tudo preparado. Tudo preparado. A hora que Deus quiser me enviar, é só eu pegar na mala, só. Só eu pegar na mala. Tem até Bíblia lá dentro. É só pegar mesmo a bola, a mala. É só mesmo a mala que eu tenho que pegar. Por quê? Se quer ou se não quer, é eu que vou ser cobrada. Débora, cessaram-se as aldeias, cercaram. Israel estava cercado. Israel estava cercado, cessaram, ninguém entra, ninguém sai, acabou. Até que eu me levantei. A minha casa estava do jeito que estava, até o dia que eu me levantei e me posicionei. O dia que eu me levantei, o dia que eu me posicionei, gente, 12 anos de crente, é vergonhoso para mim falar uma coisa dessa. 12 anos de crente. O dia que eu levantei e falei, João, com você ou sem você eu estou indo. Se você for, se você não for. Se Jesus, olha, vou outra coisa. Outra coisa, vou emagrecer, vou ficar bonitona e vou me cuidar, porque assim, o dia que se você for recolhido, já que não quer Jesus, você vai ser recolhido, eu quero escolher, não quero ser escolhida por ninguém não. Então para isso eu tenho que dar um trato aqui no material. Mente de Cristo, gente. Ai, eu não vou não. Gente que não vai na igreja porque o marido não vai. Gente... Ah, mas eu vou falar. Vamos lá, eu vou respirar. Gente que vive desse jeito, acha que no inferno vai ficar os dois coladinhos?
Coisa boa é no céu. E nem sei se ficar junto lá é bom. Não vai para o inferno porque o outro quer ir, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Se a pessoa quer ir, vai, meu filho, vai, vira a esquina. Agora decida ter uma vida com Cristo. O povo de Israel se aceitou naquela situação. Aceitou, viveu daquele jeito e tá bom desse jeito. Enquanto Débora se levantou e nessa casa tinha homem. Nessa terra tinha homem, nessa terra tinha Baraque, que era responsável pelo povo. Era um tipo de general. Ele era o maior líder lá. Cadê Baraque? Mas Débora, ela se levantou. E quando ela se levantou, olha aqui que coisa tremenda. Versículo 14. Não, 12, versículo 12. O povo, as mulheres começaram, desperta, 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 desperta. Entoou um cântico, Débora. Baraque leva os seus prisioneiros. Ei, as pessoas começaram a clamar, as mulheres começaram, Débora, desperta. Eu falei hoje no carro, aonde eu chego, tem um espírito, parece que quando eu nasceu um espírito de liderança, foi posto, encostado em mim. Eu posso estar num lugar onde ninguém me conhece. Esses dias eu fui fazer uma panha de pera, ninguém me conhecia. Aí perguntaram assim, o responsável perguntou, por causa do calor, o que vocês acham fazer 2 horas de almoço? Todo mundo fez assim, olhou para mim. Eu olhei para todo mundo e falei, não sei. É a maioria, eu não sou a maioria, eu sou só uma pequenininha. Aí não, que você decidir, tá bom. Então tá bom, então vamos fazer só uma. Hoje eu não estou com muito calor. Mas engraçado, sabe o que é? É que o povo queria tudo fazer 2. É o mais doido, é isso. Eu falei, pois é, eu não estava com calor, se você estava, manifestasse. Aí no outro dia, vamos fazer 2 horas. Vamos fazer 2 horas, então. Tem gente que ele nasceu para isso. Meu pastor, o pastor Raimundo, ele falou, filha, aonde eu ia, eu era líder. Eu fui trabalhar numa funerária, me colocaram chefe na funerária. Chefe dos mortos. Eu falei, pastor, nem combina. Todo lugar ele ia vender sapato numa loja. Líder, você é o... Dizer que chegava com 3 dias, colocava ele como líder. Era Deus treinando ele para a grande obra. Chefe de funerária é só o meu. Débora se levantou. E aí Débora, ela manda vir Baraque. Quando Débora... Aí que é o 4,14. Então disse... Pode colocar, meu querido? Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. O povo de Israel estava cercado. Deus usou Débora para dar um levante em Baraque. E isso é muito sério que eu vou falar, como todas as outras coisas que eu falei. Débora, ela estava sendo uma autoridade de Deus, mas ela reconheceu a autoridade de Baraque. E ela não o afrontou, ela não chamou ele de frouxo, ela não chamou ele sem direção. Se eu não concordo com a liderança, se eu não concordo com algo da frente da minha liderança, eu tenho que buscar de Deus. Deus me deu uma direção para falar com aquela pessoa, eu vou procurar falar com respeito. Você é minha líder. Você é minha líder. O meu líder. Mas as escrituras, e falar sem comprovativo de escritura, é Satanás, é fofoca, é contenda, é mentira. Jesus, o senhor quer que eu falo isso? É isso que o senhor tem para entregar para essa pessoa? Então eu preciso de uma comprovação bíblica. E aquele que conhece, que escreveu as escrituras, ele vai te dar um versículo. Não é, pastor? Deus, ele vai te dar um versículo.
pastor, olha o que aconteceu aqui nessa situação. Eu estava analisando isso, e se a pessoa for uma pessoa sábia, ela vai analisar, ela vai orar, e Deus também vai falar com ela. Sem contenda, sem panela, sem confusão. Deus, ele resolve, Deus não constrói panela. Deus, ele resolve, ele não constrói fofoca. O que me adianta chegar para o meu pastor e falar, pastor, eu não concordo disso por causa disso, disso e disso. Para já eu não tenho que concordar. Eu não concordo disso por causa disso, disso e disso. Aí eu saio daqui, que eu expressei minha insatisfação. E aí eu vou na casa de fulano e vou expressar. Sabe o que virou? Fofoca. Ali era despertamento, aqui já é fofoca. Ali era despertamento, aqui já é contenda. Ali era despertamento, aqui eu estou me levantando contra um líder do Senhor, aquele que Deus ungiu, aquele que Deus chamou. Não pense ninguém na face da terra dos viventes, que se levantar contra um líder, o líder pode estar certo ou pode estar errado, vai se ver contra a mão de Deus. Porque não existe uma autoridade que não venha de Deus. Não tem. Não existe. E Deus é que trata com a liderança. É Deus que trata com cada um. Não tem como eu achar, eu pensar, eu querer. Não tem como. Não tem como eu achar que posso fazer alguma coisa do meu jeito ou fazer alguma coisa da minha vontade, do meu querer. A obra é de Deus. O povo é dele. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que buscar do Senhor. Aí quando Débora, ela chega até Baraque e falou, Baraque, levanta. Então desceu Baraque, levanta-te, porque este é o dia. Eu lembro que um dia uma pastora, ela estava tendo uma saudação, e ela disse que ela recebeu uma mensagem desse tamanho assim, de um membro da igreja que ela congrega, e diz ela que até achar o final da mensagem assim era difícil. Ele expôs todos os problemas que o ministério estava tendo. Todos. E ela respondeu uma mensagem bem pequenininha para ele. Falou assim, isso eu já sei. Agora vai orar para Deus te dar a solução, porque a solução é que eu ainda não sei. Foi bloqueada, coitada. Você mandar uma pessoa contender orar, ela te bloqueia mesmo. Aí, como Débora estava na direção de Deus, Baraque se levantou. Quando eu estou na direção de Deus, ele se levanta. A pessoa se levanta. A pessoa vai olhar com a minha visão. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai a convencer. É o Espírito Santo que a convence. Não sou eu que convenço aquela pessoa, é o Espírito Santo. E aí, quando uma pessoa se levanta como mãe, quem é que se levanta como mãe? Uma pessoa quando se levanta como uma mãe prendada, uma mãe que honra, que é responsável, que ama a sua família, os seus filhos, a sua casa, ela não fala mal do filho. O filho pode ser o pior drogado, ela pode ser o pior bêbado, pode ser o pior ladrão. Ela não fala mal do filho. Uma mulher honrada vai contar as virtudes. Isso quando era pequeno, ia comigo para a igreja. Quando era pequeno, dormia debaixo dos bancos da igreja. Quando era pequeno. Aí o endemoniado fala, tá, mas agora está roubando, agora está matando. Isso é outra pessoa, porque a mãe está olhando e está vendo. Não é um pastor, não é uma missionária. Ela não está olhando como um endemoniado, ela está olhando como uma pessoa que recebeu a palavra entrou, a palavra está criando raiz e a palavra vai o libertar.
A pessoa, quando ela sabe, quando ela é uma pessoa responsável, ela começa a olhar, ela está vendo os defeitos, ela está vendo, porque ela não é doida. Ela está vendo que está roubando, ela está vendo que está prostituindo, ela está vendo que está fazendo tudo errado. Mas ela também está vendo, o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai libertar. O Espírito Santo vai transformar. O Espírito Santo vai renovar. O Espírito Santo vai agir a meu favor da minha casa. E podem falar o que for, compra briga com ela. Gente, mulher de Deus, mulher que se levanta como mulher de Deus, como uma mãe, ela levanta, aí ela recebeu a afronta porque falou que o filhinho dela é ladrão, é traficante, é bandido, e é mesmo, ela dobra o joelho e fala: pai, vocês viram o que falou do meu filho? Você viu o que está falando da minha filha? Jesus, eu sei que ele vai ser transformado, eu sei que ele vai ser. Quem é que vocês acham que Deus vai julgar? Não ofende quem tem alguém que é ligado ao trono de Deus, não, porque paga caro. Paga muito caro. Eu, Maria Lacerda, eu quis um mundo de drogas. Eu quis um mundo de sexo livre. Eu quis um mundo de vícios. Eu quis um mundo de noitada, de festa, de bebida. Bebia mais do que qualquer homem à minha volta. Eu quis um mundo de jogar sinuca, um mundo de jogar baralho. Eu quis. Mas a minha mãe se levantou como mãe e falou: Senhor, ela quer tudo isso, mas eu quero ela missionária. Ela quer tudo isso, mas eu quero ela fazendo a obra do Senhor. Ela quer tudo isso, Senhor, mas eu creio na libertação, eu creio na transformação, eu creio no renovo. E o meu querer não deve querer, porque alguém se levantou como mãe. Quando eu me levanto como mãe honrada, Deus muda a história dos meus, de pessoas que eu nem nunca vi. Agora, se for uma mulher barraqueira, que o filho chega bêbado, vai brigar, vai sapatear, vai rodopiar e vai aprontar, não vai haver conversão, não. Não vai haver, não. Porque cada palavra de maldição que é lançada, Satanás pode dar uma ordem: pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Cada um traz mais 7. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Quando assusta, os moradores têm que sair, porque o demônio é muito demônio, não dá para ficar todo mundo junto. Eu preciso decidir o que eu quero. O que eu quero para a minha vida? É bênção ou é maldição? O que eu quero para a minha vida? É transformação dentro do meu lar ou não? Porque quando eu me levantei lá em casa, a palavra do Senhor, eu não pequei contra Deus, porque está lá os frutos. Porque do jeito que eu me levantei, falei para ele: ó, meu filho, eu vou dar um jeito, eu vou orar, ou Deus te recolhe e vai me dar um marido que vai andar comigo na terra, porque eu não vou andar sozinha, ou então você vai se posicionar. Ele olhou e falou assim: essa mulher está falando sério. E eu falei isso e calei minha boca, não teve discussão todo dia não, viu? E eu fui mesmo para o joelho. Falei: Jesus, ó, resolve. Resolve. Eu não posso ficar andando sozinha. Sair de vigília, tarde da noite. Ficar orando a Deus: Senhor, quem vai comigo? Eu não quero ir sozinha, eu não posso ir sozinha. Eu, louvado seja Deus, que eu não sou ser humano de ficar pedindo, implorando para as pessoas andarem comigo. Graças a Deus, Deus me deu essa graça, essa misericórdia de as pessoas se fossem, pelo menos finge hoje. Andam comigo por prazer, mas vai que não é, né? Finge hoje, aqui. Porque eu conheço pessoas que ficam implorando para alguém ir junto. Isso é triste. Teve um dia que eu falei com Deus, eu falei: Jesus, eu nem lembro para onde eu ia, eu só sei que era muito longe, não sei nem o nome do lugar. Eu falei: Jesus, não tem ninguém para ir comigo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, prepara uma pessoa. Convence o meu marido, convence alguém. Convence alguém, eu não sei ir lá, eu nunca fui nesse lugar. Aí, a Glória, ela faz assim com a mão. Eu nem sei se ela lembra disso. Aí a Glória
marcou um compromisso. E era um horário assim bem chato que eu tinha que sair muito cedo porque era muito longe. Não sei se a Glória lembra disso. Que você tinha um compromisso comigo. Estava marcado na agenda, lembra? Na geladeira. Você lembra? Aí estava marcado na geladeira. Tal dia, tal hora, vai com a Maria Lacerda, missionária Maria Lacerda. Aí ela falou, missionária, a gente vai sair que horas? Eu não tinha falado com ela, porque ela naquele dia, eu sabia que ela não podia ir. A gente tem um compromisso sábado, né? Eu falei, temos sim. Aí a gente vai sair que hora? Eu falei, a hora. Aí eu lembrei na hora, né, que eu estava orando a Deus. Eu falei, mas quando foi que eu te falei? Quem te falou desse compromisso? Eu falei, não sei, está marcado na porta da minha geladeira. Eu falei, oxe, mas eu não te falei nada. Eu falei, então Deus falou, porque está na porta da geladeira. Eu estava de férias, eu adiantei minhas férias por causa dessa agenda. Então, Maria, alguém falou, Deus falou, eu escrevi sem ninguém falar, está lá, tal hora, tal dia, você vai sair com a Maria, missionária Maria Lacerda. Estava na porta da geladeira. Então é isso que Deus faz. Mas eu olhei e falei, Deus, eu não quero só isso, eu quero eu e a minha casa te servindo. Então eu me levantei em posicionamento, mas a solução de Deus nem sempre é do meu querer. A solução de Deus nem sempre é da minha vontade. Quando começou esses cultos na minha casa, e aí Deus usou uma pessoa e falou, Maria, Deus está ardendo no meu coração para a gente fazer uns cultos aqui na sexta-feira para ganhar o João. Eu fingi de doida. Porque outras pessoas já tinham falado, Maria, começa a fazer uns cultos aqui. Aí passou um tempo, ela falou, Maria, Deus está ardendo no meu coração para a gente começar a fazer esses cultos aqui. Quem era ela? Débora na minha vida. Ela era Débora. E aí eu falei, tá, Karina, eu vou orar então. Aí eu fui orar e Deus falou a mesma coisa comigo. Aí, a minha mente falou assim, vou fazer 3 cultos e vida que segue. Eu ia gambelar Deus, né? O meu objetivo era esse, era passar o mel na boca de Deus e segue enterro. Aí eu falei assim, eu vou fazer esses 3 cultos e depois vida que segue. E aí, falei com meu marido, falei, olha, vamos ter um culto aqui, já que você não vai na igreja, a igreja vai vir até você e nós vamos fazer um culto aqui. Aí tá bom, ele é de boa. Tá bom então, fizemos o culto, foi uma bênção, Deus bradou. Fizemos o segundo culto. Aí ele falou, eu falei para ele assim, João, vai ter outro culto, no segundo culto vai ter outro culto. E agora vai ser até Jesus voltar. Rapaz, Jesus anotou e carimbou. Eu falei brincando. Na minha cabeça era só 3, era só para ver o que ele ia falar. Ele falou, ai, que bom. No terceiro culto, acabou o culto, o pessoal foi embora. Eu falei, e aí, gostou? Gostei. Eu falei assim, você vai querer mais? Aí a resposta dele, mas Jesus já voltou? Não é até Jesus voltar? Mas você está brincando? Você não falou que é até Jesus voltar? Deixa o povo. Aí começou a vir vizinho. Falei, meu Deus. E aí eu via que estava muito fácil dela aceitar Jesus. Falei, beleza, ela aceita Jesus, tranca a porta e vou para o meu ministério. Aí eu vou para uma igreja, de um pastor, amigo meu, que eu vou lá toda quinta-feira, que é pertinho da minha casa. Aí ele falou assim, missionária, Deus me mostra uma muralha bem grande, que essa muralha, aos seus olhos, parece que já vai cair. Mas não vai cair agora não, porque se cair, o propósito de Deus não se cumpre na sua vida. Na hora eu falei, a salvação do meu marido. Na hora eu falei, a salvação do meu marido. Que se o homem for salvo, já era, acabou. Aí, meu filho, Internacional Jesus virá, campolide.com. E aí, eu entendi que tem coisas que a gente não pode ter de repente. Que se a gente tiver, nós nos perdemos no caminho. Porque se eu fosse para Lisboa, não eram os meus vizinhos que iriam comigo. Mas como eu estou ali, e tem 14 anos, gente, eu já tinha 14 anos que eu orava pela salvação daquele povo, 14 anos. Aí na hora do cumprimento, não, Jesus. Levante outro, Jesus, não é você que está orando, maluca. A ideia nem foi minha, foi sua. Então agora você vai ter que aguentar. E louvado seja Deus por isso, é assustador.
É assustador ter compromissos com vida, com almas. Mas é tão gostoso quando alguém vai testemunhar e disse, olha, Maria Lacerda fez parte da minha história. Maria Lacerda esteve junto quando eu precisei. Ela esteve junto ali. A glória é de Deus. As pessoas que vão estar ao lado vão ouvir e vão dizer, vou eu interceder pela casa de Maria, pela vida de Maria, porque está levando uma vida de compromisso, uma vida com Deus. Isso é só para a glória de Deus e povoar o reino. Débora se levantou como mãe. Aquele que se levanta como mãe não vê problema. Aquele que se levanta como mãe não vê pessoa endemoniada. A pessoa quando se levanta como mãe, ela não vê altar desconcertado, ela vê um altar que eu vou orar e Deus vai agir. Vamos orar, porque Deus vai agir. Porque Débora falou para Baraque, Baraque foi, olha Débora, eu só vou se você for. Então tá bom, fez igual eu, então tá bom, eu vou. Chegou um certo ponto, Baraque, vai, eu vou orar. Débora não mandou Baraque ir e foi viver a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Ei, ela fazia parte daquela história, daquela conquista. Eu tenho que me levantar como mãe, mas eu tenho que me posicionar como mãe. Porque a mãe não para de orar pelo filho enquanto ele não se liberta. A mãe não para de orar pelo filho enquanto ele não está curado. A mãe não para de orar pelo filho enquanto ele não está restaurado. A mãe não para de orar pelo filho enquanto ele não está formado. A mãe não para de orar pelo filho enquanto ele está vivo. É constante a oração. Esses tempos atrás, uma amiga minha disse para mim assim, Maria Lacerda, eu vou te falar uma coisa diante de Deus. E eu falei, fala minha filha. Maria, toda vez que você orar pela minha filha, ore como se tivesse saído do teu ventre, como se tivesse saído de você, como se fosse você que tivesse gerado, como se fosse você que tivesse dado nome, como se tivesse você dado a amamentar. Maria, hoje, a partir de hoje, ela passa a ser sua filha nas orações. Acabou minha paz. Acabou. Isso entrou dentro da minha mente. Toda vez que eu vou orar pelos meus filhos, eu lembro que eu tenho mais um. E eu falei para ela depois, rapaz, tu acabou com a minha oração, viu? Ela falou, eu devia ter colocado, eram os meus todos, só coloquei um. Porque a mãe, quando ela é uma mãe honrada, ela vê o filho conquistando uma coisa, ela está de olho na próxima conquista. Conquistou o outro, já vê a próxima conquista. Conquistou o outro, já vê a próxima conquista. Ela não desiste de estar intercedendo, de estar clamando, de estar buscando. É isso que Deus nos convida, para a gente se posicionar, nos levantar como mãe e falar assim, olha, eu vou ser uma mãe honrada. Pode estar tudo quebrado, pode estar todo fora do caminho, mas eu estou enxergando um missionário, uma missionária. Se nós nos levantarmos como mãe nessa nação, essa nação não vai prostrar-se a Baal. Eu falei ontem com a missionária Rita. Missionária Rita, as pessoas quando ouvem eu falar que aquele ministério da Praia Azul, o propósito dele é a nação portuguesa, olham para mim com cara, você é louca. Você é maluca. Ninguém tem um propósito desse. Quem disse que Deus me chamou para viver o que os outros vivem? Porque eu aprendi com o Espírito Santo que se eu estou em Portugal, o meu foco é? Se eu estou na China? Se eu estou no Brasil? Nós estamos onde? Ah, não ouvi não. Não foi todo mundo falou não. Nós estamos onde? Portugal. Então o nosso foco é? Português. É isso. Se cada um de nós nos posicionarmos. Moro na Praia Azul há 14 anos. 11 anos se passaram. Bateram na minha porta. Maria, quando é que você vai para a igreja? Portuguesa. Tal dia, tal hora. Posso ir com você? Claro. Quando ela foi sair, sabe por que eu quero ir com você? Falei, não. Porque tem 11 anos
que eu vejo a hora que você sai, a hora que você volta. Tem 11 anos que eu vejo o tamanho das suas roupas. Tem 11 anos que eu vejo a forma que você trata os seus filhos te tratam. Tem 11 anos que eu vejo a forma que você trata o seu marido e seu marido te trata. Tem 11 anos que eu vejo a sua postura. Tem 11 anos que eu estou te observando. Eu olhei e falei, eu posso andar com ela porque a postura dela corresponde àquilo que ela fala. Está lá na Praia Azul, congrega lá, é membro de lá. Os portugueses não se ganham no grito. Portugueses não se ganha rodando, falando língua estranha. Isso é para brasileiro que gosta do fogo, gosta do poder. Português se ganha com postura de gente que vai morar no céu. Não tem como. Não tem como, seja no trabalho, seja onde for, seja morando do lado, vai ganhar com a sua postura. Falar para eles, eles olham e falam até papagaio e falam, fique de pé. Mas se eu me levantar como mãe, a mãe pode estar nervosa, mas se o filho cair, tropeçar e se machucar, ela corre, ela pode estar brava do jeito que for, ela pega e leva para o hospital. A mãe pode estar brava do jeito que for, o filho sumiu, achou que tinha desaparecido, voltou, a brabeza vai embora. Abraça. Então, quando a gente se posicionar como mãe, nós vamos ganhar aquilo que a gente estava perdido. O dia que a gente se posicionar como mãe, nós vamos ver a vida do outro transformada. Está toda quebrada, está toda destruída. Mas eu, como mãe, estou enxergando a transformação lá dentro. Amém?